Cuca, o técnico do Atlético, foi um dos entrevistados do programa Deu Olé, que vai ao ar todo sábado aqui na Band às 12h15 da tarde. O técnico do Galo falou sobre esse momento do clube para a apresentadora Paloma Tossi. Cuca, sei que é muito cedo ainda, mas você já se imaginou levantando a taça do Campeonato Brasileiro? É muito cedo, né? Foi o primeiro turno e lógico que a gente tem um sonho, que esse sonho é de ser campeão. O Atlético há 41 anos que não tem essa conquista, então a gente não vai medir esforços para que isso possa ocorrer, mas é muito cedo. Né? O Tite disse que depois de uma vitória ele costuma tomar uma caipirinha, dar uma namorada com a esposa. E você, depois de uma vitória, o que você gosta de fazer? Também. Eu gosto de, depois de uma vitória eu tomo uma caipirinha e quando perco tomo duas, para poder dormir. Cuca, você já fez grandes campanhas, sofreu derrotas ali no finalzinho, ou por culpa da arbitragem, ou outros fatores. De alguma maneira, você já se sentiu azarado por isso? Você quando você toma gol em cima da hora, você é o cara mais azarado do mundo. Mas que azar que você tem? Se o árbitro não dá uma falta e daquela falta sai o gol, é azar teu que está lá no banco? Você sonha chegar à seleção brasileira ainda? Eu não, diretamente assim de sonhar em ser treinador da seleção, não. Se vier a acontecer, vai ser uma continuidade de trabalho, mas eu sonho em ser campeão brasileiro. E o que falta para o Cuca ser um técnico vencedor, como Luxemburgo, Muricy Ramalho? Eu tenho 49 anos, né? Eu não tenho ainda a idade deles, é o primeiro. Eu acho eles excelentes treinadores, o Filipão, o Abelão, o pessoal é nota 10, a gente está sempre em confronto, a gente sabe da força que eles têm, parte tática, parte emocional, técnica. Tenho aqui 3 tratamentos capilares e eu queria que você falasse qual que deu mais certo. Ó, Rooney, Mauro Betti e o último, Veloso. Foi melhor a do Veloso. O Veloso eu joguei com ele, ó, aqui, ó, tá carequinha aqui, ó. E agora você olha o Veloso aí cheio de cabelo, então ficou bom dele. Obrigada, Cuca. Tudo bom pra vocês? Obrigado. Valeu. Te falar, olha a Paloma o que faz com o Cuca. Obriguei ele a escolher, tem aquelas 3 fotos. Meu Maldade. Deus, a maldade. O Cuca já tá batendo na trave faz tempo e agora tá bem, né? No Atlético aí, o Atlético tá jogando bem. Eu acho que o Cuca, esse ano não vai deixar escapar, não. Olha, agora a gente passa de um técnico para o outro, porque o clima pesado depois dos últimos resultados do Cruzeiro deixaram um clima super tenso lá na Toca da Raposa. O técnico Celso Roth explicou as últimas declarações e disse que não se sente desamparado pela diretoria, não. Roth não pensou e disparou. Nós tivemos que colocar um menino na lateral direita, que felizmente não errou. Tá? Teve um erro técnico por causa do campo e que é, de novo, outra improvisação. Por quê? Porque só tem um lateral direito e não tem o lateral esquerdo. Desde o início do campeonato. Tá? Desde o início do campeonato, uma equipe que nem o Cruzeiro. O presidente Celeste não gostou nada da declaração de Celso Roth e rebateu a crítica, dizendo que no elenco atual tem sim peça de reposição, inclusive para a lateral direita. Aí a pergunta que ficou no ar foi a seguinte: será que Celso Roth está se sentindo desamparado pela diretoria cruzeirense? Bom, a resposta é com ele. Não me sinto não. Só que essa possível crise toda aí começou na semana passada, quando o presidente Celeste afirmou que treinador vive de resultado e que se o do Cruzeiro não viesse, alguns fatores dentro do clube iriam mudar. Evidentemente que no futebol a gente não pode dizer que vai se apegar a um determinado treinador até enquanto durar a presença da gente na direção do clube, porque o treinador vive de resultados no futebol brasileiro, infelizmente é assim, e o dirigente sofre, é o primeiro a sofrer, sofre as consequências da falta de resultados. Depois que ficou sabendo sobre o que a diretoria havia falado, Roth não escondeu a insatisfação. É por isso que a gente fica magoado sim, fica chateado sim, ouvindo às vezes alguns pronunciamentos e principalmente algumas manifestações dos torcedores, né? Então isso magoa, porque se eu tivesse pego o Cruzeiro equilibrado, com o time
que o torcedor estava acostumado a ver jogar, tudo bem. Mas não é o caso e ele sabe disso. Roth garantiu que não está pressionado, mesmo com um aproveitamento baixo, de apenas 47% e ocupando só a 8ª colocação na tabela. Mas o treinador celeste mandou um recado para o torcedor, aquele mesmo que lá em Varginha deu adeus ao comandante. O torcedor tem que ficar preocupado, sim, porque se nós estivéssemos bem no campeonato, equilibrados no campeonato, fazendo um campeonato desde o início, no mesmo nível, no mesmo padrão, com 3 derrotas seguidas, aí vale a pena cobrar, né? Alguma coisa está errada. Mas o Cruzeiro continua o mesmo desde que iniciou o campeonato. Faz 2, 3 partidas com vitórias ou resultados bons, aí perde 1 ou 2, 3, e assim está o nosso gráfico, eu já tinha dito para vocês. Então, a derrota contra o Figueirense foi uma derrota fora da realidade do Cruzeiro, tanto quanto foi a do Sport Recife. As duas o Cruzeiro perdeu para ele mesmo, né? Então, criou-se toda uma celeuma a respeito disso. E o técnico Celso Roth também comentou as declarações do goleiro Fábio, depois do empate do Cruzeiro com o Vasco. Ele chegou a falar em deixar o Cruzeiro, lembra? O Fábio já nos salvou tantas vezes, né? Mas é muito melhor em termos de notícia, em termos de manchete, o erro, né, do que o acerto. Então, tá na corda bamba. Poxa, isso dá notícia, vem de jornal pra caramba, né? Então eu acho normal esse tipo de situação, esse tipo de resposta do Fábio, né, que é um jogador que vem tendo um equilíbrio grande. E pela sequência que tem aqui no Cruzeiro, é um dos líderes do grupo, naturalmente, né? Ninguém mais do que o Fábio tem que ter equilíbrio, porque o Fábio é um participante ativo, né, do jogo, mas com uma certa inatividade. Só vai o pepino para ele, né? Então é muito difícil ser goleiro. Por isso que o goleiro é explosivo às vezes. Por isso que às vezes ele dá esse tipo de declaração. Porque ele está vendo o que está acontecendo. Ele está vendo a coisa positiva, ele está vendo a coisa negativa e ele não tem o poder de modificar isso. Ele só tem o poder de ajudar a não ficar pior. Grande defesa para o goleiro, né, Éder? Eu acho o Fábio o goleiro mais injustiçado do Brasil. No Cruzeiro também o torcedor está conseguindo pegar no pé dele. Olha, bom lembrar que a gente separou umas imagens ali do Fábio pegando pênaltis exatamente contra o São Paulo, aliás. Pois é, e tem 5 anos que o Fábio está defendendo o Cruzeiro. E pode ver, se o Cruzeiro fizer 60 jogos no ano, o Fábio joga 59. Então, poxa, eu acho que é uma injustiça que faz com ele. 7 anos já, né? 7 anos. 7 anos. Agora, olha só, ele falou ali que é só quando falha que é um problema. Mas se um goleiro é regular, é bom, a falha dele é que é a notícia, né? Não? Outra coisa, diferente Letícia, acontece assim, na história dele. Celso Roth botou panos quentes. Primeiro na situação do presidente, né, que não se sente desamparado. Eu não vejo como não se sentir desamparado depois que o presidente fala que se ele não ganha do Vasco, ele vai ser mandado embora. Ou seja, botou panos quentes para tentar amenizar a situação. Saiu em defesa do Fábio porque é isso que o treinador tem que fazer, ele tem que puxar o grupo para si. O Fábio errou, ao meu ver, errou nesse jogo contra o Vasco. Mas é um grande goleiro. Eu já cansei de elogiar o Fábio. E o Fábio é constantemente elogiado. Agora, por causa de um erro, ele desabafar dessa forma, tudo bem. É porque ele está vendo outras coisas erradas. Outras coisas podem estar acontecendo. Outras coisas estão acontecendo no Cruzeiro. Caiu para cima dele a responsabilidade dessa vez. E por isso ele desabafou. Não foi o erro do Fábio que resultou no empate. Foram outros fatores. E aí talvez seja interessante o Fábio ser mais direto e incisivo para falar quais são esses problemas. E o Gol Nação volta já já. Fica por aí.